compartilhando esse conteúdo. Agora sim, agora deixa eu começar oficialmente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí gravado da comunidade Go New e para você que também já está ao vivo aqui, galera entrando aqui na plenária. Já passamos aí de 50, né? Estamos batendo aí 50 participantes. Galera que nesse feriado em São Paulo falou assim: não, deixa eu entrar lá para debater uma coisa simples, coisa tranquila, quase, né? Que quase não está bombando aí nos grupos, que é essa questão da governança com inteligência artificial, com OpenAI, com ChatGPT, né? Quer dizer, só a companhia mais pungente do ano de 2023 nos prega uma peça interessantíssima para a gente tentar aqui esclarecer, tentar, né, construir algum conhecimento coletivo em cima disso, como é uma característica aqui da GoNew, né? Nós construímos saberes de maneira coletiva. Então, nós recebemos, gente, aqui na comunidade, todos os grupos repercutindo, bombando, né, os nossos grupos de Master em Governança, de conselheiros certificados, pessoal do grupo das escolas também, co-irmãs aí, né, do IBGC, da Fundação Dom Cabral, a gente sempre tem aqui na comunidade um respeito muito grande por todas as escolas, né, pessoal da HSM lá também, né, e enfim. Agora, o que a gente tentou fazer aqui foi fazer um apanhado de tudo que está acontecendo nesse momento. Nós estamos gravando aqui agora na segunda-feira, final do dia, 18 horas, 8h30, né? Horário brasileiro. E tentar começar a perceber também que existe mais coisa por aí, né? Que as lições, elas talvez estejam só no início dessa questão toda. E para isso, né, os queridos, né, Dani Maia, sócia aqui da GoNew, dividindo aqui comigo o dia a dia da GoNew, está com a gente aqui, Ladies First, então vamos dar honra aqui, uma salva de palmas para Dani, se estivéssemos aqui na sala estaríamos dando, né, as palmas. Está aqui conosco também, querido Flávio Pripas, né, um apoiador desse projeto, desde que era só um livro, né, ele abriu as portas lá do Cubo, apoiava os eventos lá, do que depois passou a ser a GoNew. Então, muito obrigado. Flávio, uma salva de palmas aqui, virtuais para o Flávio também. E nosso nobre Sam, né, sócio desta casa também, e uma das maiores referências brasileiras de governança, querido Celso Yanaga, nosso professor, né, e tem que sempre ter, para analisar treta difícil, tem que ter um japonês no negócio, né, quer dizer assim, porque senão não vai ficar tão inteligente isso aqui que nós vamos fazer agora, certo? Agora vai. Bem-vindo, Celso, também. Uma salva de palmas aí para o Celso. Beleza. A galera que está conectada aqui, a gente está gravando, já estamos batendo aí mais de 60 pessoas, né? Então, por favor, pessoal da comunidade, fiquem à vontade, né, de compartilhar pelos nossos grupos, né, os grupos aí do Alumni, ou mesmo no chat aqui. Isa, não sei se o chat está habilitado para o pessoal, que nós vamos tentar dar repercussão aqui a todas as gentis contribuições e tudo aquilo que for também mencionado, colocado por todos que estão participando aqui. Nós estamos capturando tudo isso com a inteligência artificial aí da GoNew e com a burrice natural também, né? Como diz o Celso, porque afinal de contas é tanta coisa que a gente está vivendo aí nesses últimos 2, 3 dias que vale a pena a gente usar todas as ferramentas possíveis aí e imaginárias para a gente poder decifrar. Eu vou começando trazendo aqui um pouquinho do contexto só, né? Então, para você que caiu de paraquedas nesse assunto, tá bom, mas o que está acontecendo efetivamente? E por que a gente resolveu até abrir, né? O Cafezinho da Governança é uma iniciativa que o Celso tem e que a gente incorporou aqui dentro da comunidade para que a gente possa estar batendo papos legais sobre essa questão da governança e vivenciando e discutindo essas questões todas mesmo, né? E eu vou me permitir aqui só fazer um apanhado, gente, do que aconteceu nos últimos dias em relação a esse assunto da OpenAI com a questão da governança, tá? Deixa eu só acessar aqui meus alfarrápios. Tá aqui. Então, para começo de conversa, contextualização. Né? No dia 17 de novembro, agora, o Conselho demitiu, né, espantosamente para muitos, né, quer dizer, não era um negócio exatamente previsto, o Conselho demitiu o Sam Altman por falta de franqueza nas comunicações, segundo consta, né? Entre aspas, a saída do Sr. Altman segue um processo de revisão deliberativo pela diretoria que concluiu
que ele não foi consistentemente franco em suas comunicações com a diretoria, ou seja, pô, tacou fogo aqui, dificultando sua capacidade de exercer suas responsabilidades, tá? Aí seguiu, só para dar esse histórico rapidinho aqui, né? 3, 5 minutos. O Conselho de Administração, então, substituiu pela CTO Mira Murati, membro da equipe de liderança há 5 anos, no mesmo dia, que ficou interinamente como CEO enquanto o Conselho recrutava um novo. Os investidores, aí já começa um pouco dos folclores. O Pripas vai trazer alguns das teorias da conspiração aqui e tal. Mas, segundo a Forbes, né, os investidores iniciaram o movimento para recolocar o Sam Altman como CEO. Né? Isso saiu na Forbes aí. Todas essas referências nós vamos, né, disponibilizar aí para a galera no mapa mental, como temos feito, né, para todas as nossas construções aqui. Seguindo, os principais investidores, então, Microsoft, né, por exemplo, queriam substituir o conselho todo da OpenAI e até planejavam abrir uma empresa nova com o Sam no comando e outros empregados demitidos. Isso saiu onde saiu aqui? No Wall Wall Street Street Journal. Journal. Wall Street Journal, perfeito. 2 dias depois, no dia 20, né? Hoje não. Enfim, hoje foi nomeado o cara do Twitch, que eu achei bem interessante, né? O Emmett Shear, se é que é assim que pronuncia, como novo CEO. Aí, hoje também, né, rolou a contratação, a Microsoft anunciou a contratação do Sam, né, e também do Greg Brookman, que era um dos caras que eram cofundadores da Open. Então, interessante. Aí saiu uma notícia, esse saiu na The Verge. Aí saiu uma notícia na BBC, também hoje, que os empregados da Open estão exigindo que o conselho peça demissão. Olha a treta. E foi escalando. Aí os investidores da Open saiu na CNBC, começaram a pressionar, então, para trazer o Altman de volta como CEO, assim como já tinha noticiado a Forbes. Bom, acho que vale aqui, né, a gente comentar e também trazer um paralelo rápido, Dani, se você puder, né, trazer Anderson, uma contribuição. desculpa. Fala, Antes de Flávio. você continuar, é que esse assunto está acontecendo enquanto a gente fala, tá? Há 3 horas Opa, atrás, o Financial Times falou que o Sam e o Greg não estavam fechados com a Microsoft. E há menos de 2 horas atrás, o Sam e o Greg soltaram tweets falando que eles vão trabalhar ou de um lado ou do outro, o que importa é a continuidade da OpenAI. Então, assim, o assunto não parou ainda. Mas vamos lá. olha, vamos lá, obrigado, Flávio. E aí, acho que vale, Dani, uma passagem rápida também sobre uma questão peculiar que nos compete muito aqui quando a gente discute a questão da governança e tal. Ainda só como pano de fundo, né, Dani? Só para citar os eventos realmente, aí daqui a pouco acho que a gente começa a discutir mais profundamente. Mas se você puder só citar assim a questão da estrutura do conselho da OpenAI, que eu acho que é uma estrutura meio peculiar aí, que é aí que começa um pouco das tretas, né? Você quer citar um pouquinho? Isa, você quer colocar, por favor, o slide que a gente tem aí? Porque eu acho que a questão ela é mais complexa do que só o conselho, gente. A gente tem uma estrutura societária, na verdade, do grupo que é complexa, porque a gente tem uma empresa non-profit, que é a OpenAI, que ela é uma empresa sem fins lucrativos, que ela é dona de uma empresa com fins lucrativos, né? Então, isso gera já uma característica complexa de governança quando você tem uma empresa sem fins lucrativos, que, obviamente, ela depende um pouco dos lucros dessa aqui, que é com fins lucrativos, para poder sustentar, teoricamente, né, a questão de caridade e tudo isso, porém, ela tem outros donos e é onde complica, que, na verdade, por exemplo, a Microsoft ela é um proprietário minoritário dessa aqui, que é for profit. E o que acontece? O conselho de administração, ele está aqui no topo disso tudo e tem muito, na verdade, ele foi elaborado muito com foco dessa estrutura aqui, que é uma instituição de caridade pública, né, sem fins lucrativos.
E aí começa já a discussão da gestão de stakeholders, porque você tem acionistas num lado e stakeholders diferentes em cada um dessas organizações. Então, você já tem uma questão do tipo, será que esse conselho ele está bem representado, na verdade, considerando os interesses de todos os seus stakeholders? Está sendo feita uma administração disso? Quando eles tomaram aí essa decisão, né, que aparentemente vem de uma questão de não transparência, pelo menos foi o que foi alegado, de não transparência, né, do Sam Walton com eles, para com esse conselho, ou seja, será o quanto que esse CEO está se vendo tendo que responder ou não para esse conselho, ou seja, como é que está funcionando essa estrutura de reporte real. E, por outro lado, até que ponto existe essa independência ou não? Esse conselho tem poder, né? Uma pergunta, ele teria poder, na verdade, ele está bem representado para destituir um presidente, além da lambança, que foi a forma como foi feita, né? Eles praticamente expulsaram o cara sem avisar nada, foi tipo 30 minutos antes, ou seja, foi também mal conduzido o processo como um todo, que tem muita cara de conselho pro bono, né? Quando você pensa em conselho de empresas sem fins lucrativos, muitas vezes você tem, não necessariamente, não conheço todos, mas assim, será que são todos capacitados para estar atuando? Será que estão levando em consideração todas as questões de governança, todas as complexidades? Isso aí só para começar a discussão, né? Eu acho que isso aí é só um pedacinho de tudo que está nessa história. E um ponto importante que eu li foi uma certa, por um lado, que me deixou um pouco com mixed feelings aí, porque eles disseram que recentemente ele postou que cada pessoa poderia desenvolver seu próprio chat GPT. Então, assim, ele liberou numa conversa sobre o Open Developers que todo mundo seria capaz de desenvolver o seu próprio. Bom, se todo mundo pode desenvolver o seu próprio, será que eu estou matando o meu próprio negócio? Então, será que a visão deles foi uma visão de negócio, de continuidade, de competição? Da onde será que tomou-se essa decisão? Será que foi transparência mesmo o problema? Ou será que tem algum interesse por trás aí de garantir interesses na hora de segurar e que, ao não combinar, talvez o tiro tenha saído pela culatra? Porque se de fato a Microsoft levar eles para dentro, teremos aí um outro gigante nascendo? Não sei. É. Bom, legal. Algumas Eu acho que reflexões, né? algumas reflexões, só o começo aqui das reflexões. Vamos lá. Querido Flávio, você quer dar um ar aí do que você está vivendo? Aliás, você está nos Estados Unidos, né, cara? Então acho que pode ter um sentimento aí na fonte ou próximo da fonte. Não sei se sentimento na fonte, mas não se fala outra coisa. Eu acho que é legal até para o público que está aqui contextualizar um pouco da história do OpenAI. Mas a empresa OpenAI, ela foi aberta em 2015, dezembro de 2015, vai fazer 8 anos agora, como uma non-profit, que foi fundada pelo Elon Musk e pelo Sam Altman, que está agora, pelo Greg também, que saiu. Foi fundada por várias pessoas com o objetivo de fazer uma coisa muito clara: desenvolver uma inteligência artificial geral, que é o AGI, que o pessoal fala, que é um Artificial General Intelligence, que seria colocada no mercado com segurança e benéfica para toda a humanidade. Então a OpenAI ela foi aberta como um laboratório de desenvolvimento de inteligência artificial para o benefício da humanidade e que de 2015 até 2018 funcionou como uma non-profit. Só que conforme o modelo de LLM, esse chat GPT que a gente conhece hoje, que todo mundo aqui conhece, ele foi ganhando forma, eles perceberam que eles precisavam de muito dinheiro para poder executar o que estava por trás daquele motor de LLM. Tanto que em 2019 foi criada uma for-profit. Opa, vocês estão me escutando? Sim, né? Em 2019 foi criada uma for-profit que respondia àquela non-profit com o objetivo de ir para o mercado, conseguir funding para que pudesse arcar com os custos do desenvolvimento daquela plataforma.
E toda a confusão foi gerada nessa questão, porque a for-profit, a empresa que o Sam Altman era o CEO, responde para a non-profit, e existe uma questão, daí, Anderson, eu vou começar a compartilhar aqui minhas primeiras teorias da conspiração, tá? E depois, conforme você vai provocando, eu tenho pelo menos umas 5 teorias da conspiração aqui, eu vou compartilhar a primeira. Mas vamos lá. Quando a for-profit ela foi criada, a non-profit, que tinha um conselho, ela falou: olha, a gente está aqui para desenvolver inteligência artificial para o benefício da humanidade. E quando a gente atingir esse AGI, o Artificial General Intelligence, a gente não vai poder dar nenhuma da nossa propriedade intelectual para ninguém que seja for-profit. Porque quem tiver acesso àquela propriedade intelectual vai ficar com uma vantagem tão unfair, tão injusta em relação aos concorrentes, que a gente não pode fazer isso como non-profit. Então, a For-Profit começou em 2019, a For-Profit recebeu investimento de $1 bilhão da Microsoft em 2019. Em 2020, a OpenAI solta o GPT-3, que é quando todo mundo começa a fazer teste. Agora no final de 2022, começo de 2023, lança a versão nova, eles abrem o GPT-3 para todo mundo, e agora em 2023 o GPT-4, e eu tenho certeza que o GPT está fazendo parte da vida de 100% das pessoas que estão nesse nosso call. E essa confusão aconteceu agora, a primeira teoria da conspiração, porque eu acho que o conselho ele ia declarar que eles estavam chegando próximo da AGI, da Artificial General Intelligence. E se isso acontece, aquilo que a Microsoft investiu $1 bilhão em 2019, aquilo que a Microsoft investiu mais $10 bilhões em 2023, se o board ele anunciasse que está próximo do AGI, Artificial General Intelligence, a Microsoft iria perder o direito à propriedade intelectual para usar em todos os produtos da Microsoft, como que está sendo usado agora. Então, o Sam Altman, que estava à frente da For-Profit, ele virou para o conselho e falou: não, vocês não podem declarar que a gente está chegando perto do AGI, porque senão a gente vai parar de ter receita. A gente vai parar, inclusive, de ter investimento de investidores como a Microsoft, como a Sequoia, como a Tiger, como vários investidores, para fazer o funding de toda a pesquisa e desenvolvimento, que a gente ainda precisa fazer funding de pesquisa e desenvolvimento. E foi aí que começou a gerar os primeiros conflitos. Mas eu vou parar aqui minha primeira teoria da conspiração para deixar a discussão rolar. Legal. Mas, Anderson, acho que ficou claro, né? Qual que é o problema dessa primeira teoria da conspiração? Se o conselho da non-profit declara o AGI, a Microsoft perde o direito à propriedade intelectual que está sendo utilizada em todos os produtos da Microsoft, e aquele investimento que ela fez de quase $13 bilhões, em teoria, extrapolando a teoria da conspiração, iria virar pó do dia para a noite. Será que ficou claro para o pessoal o que é o AGI e a diferença para inteligência artificial? Será que você poderia contextualizar um pouquinho? Vou contextualizar. AGI, Artificial General Intelligence, tá? Não tem consenso no mundo o que é Artificial General Intelligence. No site da... Eu vou até colocar aqui no chat. O pessoal acho que está com acesso ao chat, né, Anderson? Sim, conseguimos liberar agora. Aliás, já fica o convite para todo mundo colaborar no chat, né? Com as suas ponderações, inquietudes, perguntas, porque tudo isso vai fazer parte da inteligência artificial da GoNew aqui, e nós vamos construir conhecimento sobre tudo que nós estivemos debatendo na sessão de hoje. No próprio site da OpenAI, tem uma definição do que eles entendem por AGI, tá? Que Artificial General Intelligence, no entendimento da OpenAI, é um sistema autônomo que é melhor do que os humanos na maioria dos trabalhos economicamente viáveis. Se você for ver, é uma definição muito genérica. Eu, por exemplo, que estudo muito de inteligência artificial, eu já acho o ChatGPT-4 que ele é muito melhor do que os humanos em muito trabalho que é economicamente viável. Então, ainda mais que eles estão já para lançar o GPT-5, por isso que talvez eu acho que criou esse rebuliço de vamos anunciar que estamos próximos do AGI.
Show, show. Bom, vamos convidar aqui para a sala nobre reverendo Sam, querido professor, master em governança e de outros carnavais aí, uma das maiores cabeças pensantes aqui dessa nossa governança. Celso, querido, suas reflexões aí, cara. Aliás, as provocações que eu comecei a receber de você foram especiais. Vamos ver se a gente consegue compartilhar todas aqui com a galera, né, cara? Por favor. Então, Edson, eu acho que sim, super bacana, Flávio. Eu acho que esse histórico e os pontos que você colocou, tá? Esse que é justamente, tá? O dilema, né? Quando você começa uma organização com o intuito de non-profit, né? E com o intuito de talvez ajudar o mundo, né? A maior parte dessas organizações arranjam, né? Pessoas, gente inteligente, gente capaz que tem um, vamos dizer assim, um objetivo maior, criar um impacto maior, né? Fazer esse tipo de coisa. Então, ao trazer esse tipo de, vamos dizer assim, aspiração para dentro, tá, da organização, você consegue juntar um monte de gente, mas o grande ponto é que assim, todos eles estão querendo fazer uma mudança no mundo, tá? E de uma forma tamanha em que toda a humanidade, a sociedade possa se beneficiar. Então, assim, o OpenAI, talvez na própria ideia dele, seja, né, um código aberto, tá? Como se fosse um código aberto, né? Para que todos os desenvolvedores, todos possam se beneficiar e criar com isso, tá? Suas próprias realidades, os seus próprios negócios e tudo mais. Óbvio que, nesse sentido, tá? Se atingirmos essa, vamos dizer assim, este sonho, tá? Normalmente, todos aqueles que investiram nisso, tá? Não vão realizar, né? A não ser o sentimento de que colaboraram para uma humanidade melhor. Mas o investimento foi colocado como sendo alguma coisa boa para a sociedade. Então, assim, eu acho que este contraditório, né, que está nesta história, tá, que eu acho que nós temos que pesar muito, né, na balança nessa situação. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, né, discussões de ESG, eu acho que, assim, esse ponto, né, é profundamente importante. Né? Muito do que eu coloquei, inclusive com o Anderson, é uma preocupação do que nós estamos vendo, tá? Em todas as áreas onde tem a ciência, por exemplo, envolvida, porque nós estamos vivendo esse tipo de coisa, né? Onde você tem alguém que, né, imaginou, por exemplo, né, a questão da energia atômica, energia nuclear, né? E aí você tem uma figura de um filme mais recente do Oppenheimer, tá? E onde você tem um outro sujeito chamado Altman, né, com, né, um sentido também, né, de fazer, né, ou Altman e seu grupo, né, de fazer aí talvez uma coisa melhor para o mundo. Então, todos que começaram imaginando a energia nuclear como sendo alguma coisa que vai beneficiar o mundo, tá? E um líder como Oppenheimer, e do outro lado você tem uma similaridade como Altman, tá? Com o OpenAI, que vai trazer um benefício para toda a humanidade, né? Mas o Celso e Dani, deixa eu fazer uma provocação aqui, que vocês são os especialistas em governança, Anderson também. Porque, assim, você teve um conselho que demitiu o CEO da empresa, e tomou essa decisão numa reunião que nem o presidente do conselho foi chamado. Então, assim, o Greg Brockman, ele era o presidente do conselho, ele ficou sabendo depois que o Sam Altman, que era o CEO, já tinha sido demitido e o blog post já estava no mercado. Se você for ver, vamos esquecer a história da OpenAI, porque depois eu falei, eu ainda tenho mais 4 teorias da conspiração para compartilhar, se vocês quiserem, mas a minha primeira era só que eu acho que o AGI está muito próximo. Mas independente de ser OpenAI, a governança não está completamente errada do jeito que eles fizeram. Vamos falar de governança depois de comunicação, porque a comunicação foi um desastre. Não, Mas desastre. em termos de governança, não está completamente errado? Eles não vão ser processados aqui nos Estados Unidos por conta disso? Eu acho que é o seguinte, né, no sentido, tá, de seguir os ritos da governança, tá, precisa primeiro ver os statements, né, e que são os acordos que estão estabelecidos, tá, dentro das organizações, nos seus acordos e regramentos que existem. Do ponto de vista aí da governança específica, né, e das práticas de governança, tá, provavelmente, tá, como é uma organização sem fins lucrativos como controlador, ele segue um ritual em parte é aquilo que a gente define dentro da própria governança, mas tem peculiaridades pelo fato de ser uma organização sem fins lucrativos, né? Ou seja, ele é uma sociedade, né, organizada para a sociedade, né? Então, assim, como objeto dele é um benefício para a sociedade e, portanto, não dá, né, vamos dizer assim, lucro, não distribui lucro aos seus acionistas, tá?
ele tem todo um propósito diferente, uma forma de tributação e uma forma de regulação que tem uma série de peculiaridades, né? É por isso que também no Brasil, quando você cria uma organização social, tá, ele tem que seguir um regramento peculiar, né? E é controlado muitas vezes diretamente pelo Estado, ou seja, ele tem que ter vigilância do próprio Estado, porque ele é um órgão regulado como tal. Uma fundação é assim, né? O instituto é uma tentativa de chegar numa fundação, mas uma fundação, tá, ele tem um regramento muito específico, extremamente rígido, tá, da qual como é administrado os recursos, como é administrado o conselho eleito, tem uma série de regramentos e peculiaridades, tá? Então, nesse sentido, precisaria verificar dentro dos Estados Unidos qual é esse regramento específico de peculiaridades para uma fundação. Que vai em linha a tua resposta com o que o Rico Araújo, nosso conselheiro certificado aí, C2I, Rico, legal te ver aqui, também está dizendo, né? A não ser que eles tenham poder para isso, né? Um pouquinho antes, o querido Marcelo Deschamps, que é sempre um habitué aqui da nossa comunidade, forte abraço, Marcelo, está por aí também, né? Ele provocou ainda mais, né? Quem elegeu os membros do Conselho de Administração da Non-Profit, né? Esse poder de anunciar a AGI está previsto nos poderes? Vai nessa mesma linha para verificar os statements, como o Celso está falando, né? E o Marcelo também questionou, né? Por que a Non-Profit não se transformou em Profit, em vez de criar uma Profit embaixo dela? Barbaridade. Dani, você levantou a mão, quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu queria só comentar essa questão do poder de você destituir o conselho ou não, obviamente, a Heloísa falando, não é uma boa prática, mas eu acho que ele, dependendo do estatuto, eu até estou procurando, não sei se vocês sabem, no SEC lá você tem. As for-profits são obrigadas a declarar, as non-profits eu não tenho certeza se são, Então, mas é isso que eu estava buscando para ver se a gente achava as atas desse conselho e essas coisas que, por não ser profit, pode ser. Eu acho que sendo uma Inc, sim, eu estava lá fuçando no site, mas eu acho que um ponto complementar a esse que o Celso colocou, da governança, eu acho que você tem o. Como é que eu vou explicar? Mesmo quando não está escrito, existem as boas práticas. Mesmo que a princípio ele tenha esse poder, você também tem um compromisso dos conselheiros de atuar de determinada forma. E eles parece que estão querendo tirar aquilo muito rápido. Parece, olhando de fora, que ele fez alguma coisa que feriu muito assim a alma deles ou o propósito, alguma coisa assim muito grande para você. É quase que uma demissão sumária. Para você fazer isso, tem que ter acontecido um ponto, e aí eu acho que vem um outro aspecto, Tripas, complementando isso, que por isso que vai talvez para as áreas da teoria da conspiração, porque você tem também toda uma parte de que esta inteligência artificial, sobretudo essa inteligência artificial generativa, ela está sendo feita com que princípios éticos, com que bases, até que ponto o lado comercial está puxando, né, alguns desenvolvimentos da própria tecnologia para um caminho que talvez não fosse o que eles acreditam, não sei. E aí, ao colocar uma mulher que é a CTO no lugar, isso também tem uma resposta, ou seja, será que alguém mais técnico, alguém com uma pegada mais científica, voltando um pouco para as origens, vem aquela discussão do tipo, até que momento, que é uma discussão que a gente tem constantemente, o founder para ser o contínuo pessoa ali no local depois de determinado tamanho. Será que ele é para ser o CEO? Será que ele está pronto para conseguir nessa? Então, acho que tem um aspecto ali, além, assim, que tem a ver com governança também, né? Que até que momento você tem um perfil entre o empreendedor, em que momento o sonho de crescer, do poder e tudo isso se choca com um propósito maior da organização, ou como isso vai continuar para frente em termos de competência, inclusive para ser gestor de uma empresa desse tamanho, né? Então, vão aí várias questões de governança no meio. Só para reconhecer aqui também a contribuição dessa construção aqui que nós estamos, só gente linda, elegante e sincera conectada aqui, conselheiros de altíssimo nível, né? Estou vendo a contribuição aqui no chat, por exemplo, do De Luca, né?
O Deluca comentou um pouquinho aqui com a gente, nosso conselheiro certificado também C2I, da primeira turma, né, Deluca? Que legal. Ele está falando aqui que a colocação do Flávio está correta, pode sim ter um impacto na decisão e seus respectivos conselheiros em relação à fiduciária, né, dessas empresas, e principalmente envolvendo recursos de investimento de terceiros, tá? A Heloísa Bedix também por aqui, querida, uma honra tê-la aqui, querida. Não é uma prática de governança corporativa a decisão da demissão do CEO por ter sido apartada do chairman, né? Conforme colocado pelo PRIP, se realmente isso aconteceu, tá? O Giancarlo está lembrando a questão de que o Brookman saiu e deixou, né? Eu acho que no comecinho aqui a gente tentou dar um pouquinho desse panorama. Obrigado, Giancarlo, também, nosso conselheiro certificado na questão social e ambiental também. Bom, a Elo concordando com a Dani, né? Algo aconteceu que não foi publicado, né? Será que aquela máxima, né, Elo, de que as reuniões ocorrem quando as decisões estão tomadas, né? Ela valeu aí também para esse caso? Talvez, né? Vamos entrar daqui a pouquinho na segunda das teorias do Flávio Pripas, teorias da conspiração, ele já vai abrir aí para a gente. Deixa eu ver o Renato Toy também, investidor, querido, obrigado aí por estar por aí. Os funcionários enviaram uma carta ameaçando se demitirem em grupo, caso o conselho permaneça. A gente tentou compartilhar, segundo consta, eu não vi de quem é essa referência, vamos até atrás, né? Eu vi circulando por aí, mas eu não vi a fonte. Já seriam 600 assinaturas entre os 700 funcionários, né? A gente estuda profundamente essa questão das mobilizações, no que nós entendemos como sendo o sexto poder, né? Nós saímos dos 3 poderes de Montesquieu na sociedade, na visão da Gonil, e a gente está tendo hoje 6 poderes na sociedade, né? Quarto poder da mídia, quinto poder das big techs, estamos discutindo aqui, talvez uma das principais big techs hoje, né? Que estão revolucionando aí. E o sexto poder da mobilização também ocorre, né, que é o poder descentralizado, os micropoderes de todas as pessoas. Né? Para você que está por aqui, está nos visitando também, tem algum interesse de mergulhar nessas discussões mais profundas com a gente, é nesse nível que a gente busca rediscutir a questão da governança sistemicamente. Né? Aliás, coloca, por favor, René, aqui no grupo e no chat essa questão do C2I que eu citei, para o pessoal aí que ainda não faz parte da nossa construção coletiva, façam conosco. O William Saab também, obrigado por estar aqui. Né? A Microsoft tem indicados do Conselho de Administração, sendo aportador relevante de capital, pode indicar membros do Conselho de Administração, de novo os statements sendo invocados aqui, e eu acho que isso é uma coisa legal aqui, né? Todo mundo percebendo que, peraí, vamos primeiro ao livro, e vamos aos livros e ver exatamente o que está lá dito e definido. Fábio Coelho, grande Fábio, por aqui também, né, nosso querido da MEC, né, Associação dos Investidores aí, de Mercado de Capitais, né, muito obrigado por estar por aqui, Fábio, colocando uma referência importante que saiu na Wired ali, né, sobre uma estrutura bizarra, né, justamente. Que legal, vamos incluir essa citação aqui, Fábio, dentro das construções. A gente vai tentar sair aqui com algum conjunto, tá, de construção coletiva que aponte essas construções todas aqui pela nossa comunidade. O time da Gunil já está conectado aqui para a gente fazer isso acontecer. Bom, então, vou tentar repercutir mais das questões aqui, mas vamos lá, já passamos aí das 90 pessoas aqui conosco. Fala, Flávio, coloca mais temperos aqui, mais pimentas. Deixa eu fazer alguns comentários, até pegando o que o pessoal colocou aqui no chat. A Microsoft, quando ela fez o investimento na OpenAI, ela conhecia a governança da empresa. A governança ela era clara. Por mais que não tenha funcionado agora, ela era bem clara. A non-profit, ela tinha poder total em relação à for-profit. A non-profit, tanto a non-profit quanto a for-profit, elas eram feitas por pessoas com a reputação ilibada, pessoas reconhecidas pelo mercado. Aquilo que você colocou, Daniel, Sam Altman, ele é considerado no Vale do Silício uma das pessoas mais capazes para tocar uma empresa dessa escala. Ele foi presidente por muitos anos da Y Combinator, é empreendedor de sucesso, empreendedor serial. É uma pessoa que, tanto ele quanto os outros sócios, o Greg Brockman, o William, que era o cientista, todos eles muito ricos, ninguém precisava do dinheiro da OpenAI, em teoria, para ficar mais rico. E eles, inclusive, não tinham muitos interesses financeiros dentro da OpenAI, eles não tinham muito equity.
Até o próprio site da OpenAI fala que o Sam Altman ele tinha uma participação pequena que foi feita através da Y Combinator. O Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, ele fez um investimento lá atrás também. Ele saiu da OpenAI por questão de conflito por conta do fundo Greycroft, que não ia investir porque ele fazia parte do board. Então, você tinha pessoas muito altruístas por trás da OpenAI. E o que a Heloísa colocou aqui, ô Heloísa, faz tempo que a gente não se fala, que a questão de quebrou a confiança entre o CEO e board. Tem uma teoria da conspiração que o pessoal está falando muito pouco, que o Sam Altman ele não tinha muito interesse econômico na OpenAI por não ter equity. O equity ele estava muito distribuído da for-profit para os funcionários e pouco para o Sam como CEO, e que ele estava investindo na pessoa física numa empresa que estava desenvolvendo um hardware de AI que iria se alavancar da propriedade intelectual desenvolvida pela OpenAI. Mas é muito pouco que está se falando disso, e seria uma segunda teoria da conspiração, que ele estaria dividindo o tempo dele entre esse desenvolvimento desse hardware e o desenvolvimento da própria OpenAI, mas eu vou dar a minha opinião. Eu não acho que seja esse caminho, não. E eu não acho que teve quebra de confiança. O que eu acho é que teve uma imaturidade de todo o conselho por altruísmo. Eu ainda estou na minha primeira teoria da conspiração, mas eu vou compartilhar outras depois. Só para colocar o que eu acho que aconteceu, e que o que reforça até o CEO novo, que fez um tweet há cerca de umas 2 horas atrás, o conselho queria ir com o desenvolvimento da AI mais devagar, porque eles estavam vendo que o risco de ir muito rápido é muito alto. O risco de você ter uma coisa criada pelo ser humano que é mais inteligente do que o ser humano é muito arriscado. E é isso que eu acho que o conselho ele percebeu. Então eles queriam ir mais devagar, enquanto o Sam Altman, que veio de uma escola de fazer rápido, ele tentou puxar o negócio cada vez mais rápido, por isso que puxaram o tapete dele, mas ninguém do conselho tinha maturidade para perceber que o impacto ia ser muito maior. Tanto que, se você for ver, o mercado inteiro do Vale do Silício, o mercado inteiro de investimento e todos os funcionários estão a favor do Sam Altman e do Greg Brockman. Existe um risco que não é irrisório da OpenAI como empresa ela quebrar por conta dessa besteira que foi feita no final de semana. Mas a gente já vai falar sobre isso. Vamos deixar avançar um pouco mais a conversa. Acho que Tá aí, legal demais, né? Fala, Sam. então, aí tem duas questões. Uma é a seguinte: a destituição nesse tipo de situação, mesmo do Brockman e tudo mais, está havendo, tá? Uma organização como essa, not for profit, é como se fosse um conselho curador. Portanto, né, num conselho curador, quando você falha crassamente alguma coisa, né, da qual ele, né, os membros que compõem, tá, entende que existe uma falha, né, algum tipo de quebra brutal de confiança, tá? Clara e explícita, tá? Eles podem eventualmente se acertarem e demitirem todo mundo, tá? De alguma forma, porque esse tipo de coisa é uma quebra, assim, um assédio sexual, qualquer coisa como essa, uma quebra como essa, pode levar a uma ação instantânea, né? De demissão, quem quer que seja, mesmo o presidente do conselho, quem quer que seja, porque ele viola, né, os princípios que são inegociáveis dentro da organização, né? Então, a questão que eu acho que é bacana que você trouxe aí, Flávio, esta velocidade, o quanto esta velocidade, tá? Ela talvez seja uma equação que esteja na mesa. Ou seja, quando você coloca que a velocidade, tá, pode ser uma questão importante, tá? Ele leva a justamente também essa questão. Eu não sei, tá, quais são as consequências, ou seja, talvez a questão é o unintended consequences, né? Eu não consigo saber as consequências. A velocidade com que essas coisas estão indo, estão levando a uma situação sem precedentes, tá? De impactos e consequências que as pessoas não estão entendendo, tá? Pode criar, né, um monstro, como pode criar uma outra realidade. Na realidade, ele começou a criar várias realidades paralelas que está acontecendo, sem nenhum controle. Ou seja, nós abrimos, tá, a caixa de Pandora, tá? E nós estamos tentando controlar essa caixa de Pandora. E a velocidade dessa abertura pode ser a grande questão que está na mesa, tá? Que significa, a declaração dele, tá, pode ter gerado, o intuito dele de fazer isso, tá? Ele vai
né, contra o princípio fundamental, tá, que foi fundada a OpenAI, tá, para que a sociedade pudesse se beneficiar. E a sociedade não consegue se beneficiar, tá, se for na velocidade, no ritmo. Quando você colocar isso com um paredão, tá, você diz, bom, então Altman não pode. Não pode, definitivamente, ele não pode continuar com esse tipo de atitude dentro da organização. E todos aqueles que coaduam com isso, tá, não poderiam realmente fazer isso. E leva, inclusive, a outra questão, tá? Efetivamente, tá? É assim, será que nós sabemos as consequências, tá, dessas discussões, de onde que isso tudo vai levar? Eu tive em discussões há uns 3, 4 meses atrás com professores em Harvard, tá? E a discussão nas escolas, né, educação infantil e tudo mais, tá? É de que eles juntaram com 300 dos grandes cientistas, né, que estão trabalhando das várias empresas, tá? E a conclusão é, não sabemos onde é que isso vai levar. E isto é um perigo sem precedentes para as próximas gerações, certamente, tá? Então, Sim. Celso, mas Sabe daí, que, vai lá. perdão, Flávio, não, mas eu ia dar o contexto, que era, eu e o Flávio, nós estávamos no SXSW esse ano lá, né? E é impressionante como 11 em cada 10 palestras, até saiu até um meme sobre isso, né? Resumo do SXSW 2023. Era várias pessoas em palestras diferentes dizendo, não sei, não sei, não sei. Né? E vai nessa linha que o Celso está falando. E também sobre o que o Celso falou do Altman, uma das citações que ele recentemente falou é que eles estavam, a AGI era algo como construir Deus. Né? Ele chegou a afirmar isso aí. Então, vai lá, Flávio, perdão te interromper. Não, mas Anderson, quem está usando essas ferramentas no dia a dia, eu falo uma coisa há algum tempo, tá? Eu sempre me achei uma pessoa muito produtiva. Desde que eu comecei a usar o ChatGPT no meu dia a dia, mas eu estou 10 vezes mais produtivo. Assim, quem não usa tá tão mais para trás. Quem usa essas ferramentas tem um unfair advantage. Então, assim, tem uma vantagem que ela é injusta contra quem não usa. E o avanço, que nem o Celso falou, o impacto que isso tem na humanidade, a gente ainda está longe de entender. Eu gostei muito do que o DJ Castro escreveu aqui, desse termo que o pessoal está usando, e eu estou lendo bastante sobre esse tema, que é o EA, que é o Effective Altruismo, que é realmente o board da OpenAI, ele é altruísta de beneficiar a humanidade como um todo. Só que ele foi extremamente imaturo, porque aqui a gente tem o problema do ovo e da galinha, vai, para dizer em termos mais simples. Eles precisam de muito dinheiro para treinar a máquina para fazer o que ela faz. Eles precisam de muito dinheiro para operar a máquina do jeito que ela está operando. Cada vez que você digita um negócio no ChatGPT, isso custa 30 centavos de dólar para a OpenAI. E assim, a operação ela não é a operação ela tem déficit ainda. Ela não é superavitária. Então eles precisam de investimento, eles precisam de lucro, eles precisam gerar dinheiro para sustentar, inclusive a pesquisa que está sendo feita dentro de casa. O conselho, por mais altruísta que ele foi, vamos partir do pressuposto que ele foi altruísta, e ele falou: a gente precisa ir mais devagar, porque o risco disso para a humanidade é muito grande. Por mais que ele foi muito altruísta, ele foi muito imaturo em fazer as coisas do jeito que ele fez, porque não perguntou para o ChatGPT qual seria o impacto de fazer as coisas dessa maneira. Essa que é a verdade. Porque se eles perdem o funding, se eles perdem a receita, a pesquisa não continua. E esse é um dos maiores problemas. Foi a falta de visão desse conselho, que é um conselho praticamente técnico, e um conselho que quem era de negócio lá de dentro era o Sam Altman e era o Greg Brockman, justo os dois que não participaram da reunião. É um conselho altamente técnico que não soube medir o impacto da decisão que estava sendo tomada. Ou seja, composição de conselho errada? Eu acho que Agora esse vou é um eu com ponto. a teoria da conspiração, Flávio. Será que não Vai foi lá, justamente, cara, se eu não consigo parar, eu vou tirar esse cara que vai ter que parar isso de outro jeito? Falando o outro lado da teoria da conspiração, tipo, entre jogar uma. Tipo, que assim, é meio que assim, a gente está construindo uma bomba atômica, como disse a conversa hoje do Celso entre Oppenheimer e Einstein. Tipo, eu não consigo parar isso. Qual é o jeito de parar? Pelo menos aqui a gente para. Ingênuo, mas será que indo pela teoria da conspiração pode ser um caminho? Não sei. Posso usar o que você fez para compartilhar uma outra teoria minha da conspiração, Dani?
Uma outra teoria minha da conspiração é que o Ilya, que é um dos maiores cientistas da nossa geração, ele que fez todo o desenvolvimento das redes neurais, parte do desenvolvimento das redes neurais lá atrás, ele que foi um dos autores dos Transformers, que é a base do ChatGPT, é um cara genial. Para mim, ele é que nem o. Nossa, agora me fugiu o nome. Daquele filme Gênio Indomável, que era esquizofrênico lá, que ouvia vozes. Eu acho que ele ouviu alguma voz na cabeça dele falando: olha, joga no ventilador porque vai dar besteira. Eu acho que ele surtou, para ser sincero. Eu acho que ele surtou. Eu acho que ele jogou no ventilador de uma maneira que não deveria ter jogado. Eu já vi cientistas surtando, inclusive em empresas do portfólio que eu investi, porque simplesmente surtou e perdeu o norte. Perdeu o norte. Surtou, perdeu o norte, se arrependeu. Ele soltou um tweet que se arrependeu. Ele assinou a carta que iria pedir demissão do OpenAI para se juntar ao Sam e o Greg, onde eles foram. E ele está completamente perdido. E digo mais: se essa minha teoria da conspiração estiver certa, eu acho que ele vai fazer mal para ele mesmo em menos de uma semana e vai cair no ostracismo. Ou cair no ostracismo. Essa é a minha outra teoria da conspiração. Ele surtou. Olha aí, ó. Ele Eu viu acho, que algo Tá muito grande ficando. estava chegando. eu vou só dizer para vocês, tá, que é o seguinte, né? Minha preocupação é que eu vejo, tá, a história e muitos desses cientistas que eu conheci também, prêmio Nobel e tudo mais, tá, levam uma questão de que esse é um grupo, né, que eles se conversam, né? E muitos deles começam a olhar as lições aprendidas de diversas coisas que eles erraram ou, né, que eles revolucionaram com as suas descobertas o mundo, né? E aprenderam, né, as consequências de ter lançado, né, sem ter a humanidade estar pronta para aquilo. A bomba atômica foi isso, a energia atômica foi isso. Várias das coisas como essa nós lançamos, tá? Sem saber exatamente, tá? E temos as consequências até hoje. Então, se este Ilia é realmente brilhante, tá? Ele provavelmente conversou com vários desses caras. Vários desses caras levaram a ele, talvez, algumas conclusões de que talvez o caminho, tá? É colocar isso tudo, né? Chacoalhar e colocar na mesa de forma tão brutal, para, inclusive, a humanidade como um todo, tá? Tomar ciência do perigo que está à nossa frente, tá? Se nós não pararmos para pensar. O fato de ter acontecido isso pode ser uma questão, inclusive, tá, de levar a todos, como nós estamos fazendo agora, tá, debatendo esse ponto. Mais do que a questão especificamente da governança, tá, tem uma questão do o que é o ultimate, tá, objetivo que está na própria OpenAI, que beneficia a sociedade. E nesse sentido, tá, talvez a melhor coisa é trazer a ciência à sociedade, né, trazer ciência à sociedade dos riscos que estão aí postos, tá? Mesmo que seja dessa forma. Porque talvez é dessa forma que a sociedade como toda, né, os negócios, né, começam a ter um olhar sobre o que nós estamos discutindo. Não é estrutura, não é governança, é o que está em jogo nessa questão, que talvez seja o ponto. Fundamental, Celso, essa provocação, e é por isso que a governança ela também tem um papel muito importante em tudo isso, né? Sempre foi a visão nossa aqui da GoNew de discutir bastante profundamente, né, por N verticais diferentes, né? Hoje a gente tem programas de conselho focados em questões de tecnologia, por exemplo, nós temos alguns dos cofundadores aqui conosco, C2T, né, uma certificação profunda sobre isso, sempre com muito respeito a todas as escolas, mas também tentando versar sobre nuances específicas que possam trazer à luz não só mais conhecimento aplicado a essas questões e como a governança pode ser fundamental, mais do que para dentro de empresas, mas para fora, para orquestrar essa sociedade hiperconectada que vem por aí. Muito obrigado, Celso, por nos inspirar aí no dia a dia a esse propósito nosso aqui. Bom, a gente vai fazer o seguinte, nós nos comprometemos aqui com o horário, tá? Com os nossos queridos convidados. Eu acho que isso aqui só começou. Eu quero saber o seguinte: vocês querem que a gente continue essa live aqui? Coloca aí vou dar uma de blogueirinha aqui, ó. Se você quer, arrasta e coloca no chat. Se você quer que continue essa nossa discussão aqui, se você quer fazer parte disso, já inclusive com os achados que muitos contribuíram profundamente aqui, nós vamos tabular tudo isso, nós vamos tabular todas as referências. Olha lá, galera, todo mundo está querendo, hein?
Legal, Anderson, muito bom. posso fazer Fala, uma querido Flávio. posso fazer uma provocação pegando o que o DJ Castro e o Giancarlo falaram aqui? Porque Tem até assim, DJ aqui construindo é, coletivamente a governança do futuro. Fala. e toda essa confusão aconteceu uma semana depois que teve o evento Dev Day, o primeiro evento de desenvolvedores do OpenAI, que foi um sucesso. Assim, feedback incrível de todo o mercado. E até o pessoal fala depois, mas isso não foi combinado com o conselho? Lógico que foi combinado com o conselho. Mas daí o Giancarlo fala: não estamos avaliando o papel do CEO. Uma vez que ele perdeu a confiança do conselho, não há preocupação sobre a reputação da liderança e da empresa. Deixa eu fazer uma provocação. A gente fala que o conselho ele é soberano. O feedback que o conselho do OpenAI está recebendo agora é que esse conselho ele não tem maturidade para ser o conselho dessa empresa, muito pelo contrário. Esse conselho ele está sendo queimado, tostado, frito de absolutamente todos os lados. Absolutamente o mundo está pedindo a renúncia desse conselho. Como que a gente faz quando o conselho ele perde a credibilidade, toda a liderança da empresa tinha credibilidade atrás? Como que fica aí essa situação num desenho de governança? A gente já discutiu isso aqui na GoNew, Anderson, porque assim é uma inversão total de valores que a gente tem que começar a discutir. Eu vou resumir a história, tá? O conselho ele não tem reputação, todo o resto que sobrou tem. E aí? É isso aí, é isso aí. Dani, vamos fechando então, agradecendo aqui ao Celso, ao Pripas, suas palavras finais, Dani, por favor. Não, acho que só para completar o que o Pripas falou, é quem troca o conselho quando ele não enxerga que ele não está mais pronto para executar o papel. Aonde começa essa mudança, né? Tem uma teoria que fala que o conselho ele é o único que pode gerar inércia ou proibir a inércia de uma organização, desde que ele esteja apto a se transformar para continuar sendo o conselho que a empresa precisa. Então, fica aí uma reflexão, essa é a minha. Tipo, o conselho está sendo fato de inércia para o lado bom ou para o lado ruim nesse caso? Show demais, gente. Tem muita coisa para a gente aprender com esses casos, não só esse, né? E acho que essa é o que o Celso sempre nos inspira aqui na Gonil, né? A gente tem que estar pelo menos, né, um dia à frente, né, para tentar entender. Se a gente conseguir estar um dia à frente do que está acontecendo, já vai ser uma baita de uma vantagem. É essa a discussão que a gente procura ter, então. Super valeu, atendendo a pedidos. Vamos repetir isso aqui, vamos continuar o nosso cafezinho da governança, né, para que você possa nos acompanhar aqui na comunidade Go News. Seja muito bem-vindo e um abraço para todo mundo aí que esteve construindo com a gente coletivamente saberes. Abração, obrigado, Flávio, obrigado, Dani, obrigado, Celso. Até mais. Breve divulgamos, hein, gente? Novo momento aí. Ó, eu nem compartilhei todas as minhas teorias da conspiração ainda. A próxima vez tem que ter mais tempo. Não, aí que tá, é isso aí. Não, eu quero ouvir as outras. Boa, boa. Valeu, Flavião. Tchau, Dani. Valeu. Abração, Abraço. Celso. Falou.